Olá, Pai seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro transformador em nosso canal. Estamos emocionados por tê-los conosco nesta jornada de descobertas e reflexões. Antes de mergulharmos no rico conteúdo que temos preparado, gostaríamos de convidar cada um de vocês a se inscreverem no canal, tornando-se parte ativa desta comunidade de aprendizado e crescimento. Lembrem-se, o empenho e a dedicação são os segredos do sucesso nesta caminhada com Cristo. Vamos juntos explorar as verdades da palavra e fortalecer nossa fé. Estamos ansiosos para compartilhar insights valiosos que enriquecerão nossa compreensão da natureza humana à luz da Bíblia. A compreensão da natureza humana é uma questão fundamental que transcende as fronteiras da filosofia, religião e ciência. Nesse contexto, emerge o dilema moderno que confronta a visão materialista, reduzindo o ser humano a um mero produto da evolução biológica, com a perspectiva de transcendência, sugerindo que há algo mais além da vida física e até mesmo da morte. Vivemos em uma era em que a ciência muitas vezes busca explicar tudo em termos de biologia e química, desafiando as concepções espirituais e transcendentais. Este cenário é exemplificado na história fictícia de Melissa, que, após a morte de sua avó, enfrenta um diálogo desconcertante com seu amigo Geraldo, um psicólogo ateu. A questão fundamental que surge é: somos apenas animais desenvolvidos, ou há uma dimensão espiritual que transcende a compreensão científica? A resposta cristã a esse dilema é clara e profunda. Ela sugere que o ser humano não é apenas um produto da matéria, mas uma entidade distinta, criada à imagem de Deus. A distinção e a transcendência são elementos-chave dessa resposta, destacando que somos mais do que simples seres biológicos. A questão central que permeia essa reflexão é: quem somos nós, afinal? Uma amálgama de matéria e reações químicas, ou seres dotados de uma dimensão espiritual que transcende as fronteiras da existência física? Assim, esta análise busca explorar as diferentes perspectivas sobre a natureza humana, mergulhando na dualidade essencial proposta pelo cristianismo e confrontando as visões materialistas prevalentes na sociedade contemporânea. A jornada nos conduzirá pela complexidade da constituição humana, analisando a quantidade de partes ou elementos que a compõem e investigando a origem dessa parte material que transcende a morte. A partir dessa introdução, vamos nos aprofundar no registro bíblico para entender como a Escritura aborda a unidade, dualidade e complexidade do ser humano, destacando a importância dessa compreensão para a teologia e a prática cristã. Contextualização: a história de Melissa. A história fictícia de Melissa ilustra a complexidade das questões que envolvem a natureza humana e a vida após a morte. Melissa, profundamente abalada pela perda de sua avó, enfrenta um vazio emocional significativo. A relação próxima entre elas acentua a dificuldade de lidar com a ausência da avó. Nesse contexto, Melissa busca conforto em suas crenças, expressando a esperança de que a alma de sua avó esteja no céu e que, um dia, elas se reencontrarão. No entanto, esse consolo é desafiado por Geraldo, seu amigo psicólogo e ateu. O diálogo entre eles revela a tensão entre visões de mundo materialistas e transcendentes. Geraldo, representando uma perspectiva materialista, oferece uma explicação científica para a compreensão da vida e da morte, rejeitando a existência da alma como uma metáfora reconfortante. Ele destaca a visão da psicologia moderna, que muitas vezes reduz os aspectos humanos a processos biológicos e químicos, desconsiderando dimensões espirituais. A narrativa contrasta, assim, as visões de Melissa e Geraldo, destacando a busca humana por conforto em meio à dor e o embate entre uma abordagem espiritual e uma explicação puramente científica. Essa história fictícia proporciona uma entrada envolvente para a discussão mais ampla sobre a natureza humana, confrontando as diferentes maneiras pelas quais as pessoas enfrentam a mortalidade e buscam sentido para além do mundo material. Questões fundamentais: dualidade essencial. Corpo e parte material, alma e espírito. A dualidade essencial do ser humano é evidenciada no relato bíblico de Gênesis 2.7, onde Deus forma o corpo do homem do pó da terra e, em seguida, sopra o fôlego de vida em suas narinas. Esta dualidade é alicerçada na ligação do ser humano tanto à matéria quanto a uma dimensão imaterial, expressando-se muitas vezes pelos termos alma e espírito. A unidade do corpo e da parte material é essencial para a compreensão bíblica da natureza humana. Complexidade da constituição humana. Quantas partes?
A discussão sobre a complexidade da constituição humana levanta a questão de quantas partes a parte material realmente possui. A Bíblia utiliza vários termos, como espírito, alma, coração, mente e vontade, para descrever diferentes aspectos dessa dimensão não corpórea. A indagação central é se somos compostos por uma, duas, três ou múltiplas partes. Dualidade bíblica versus dualismo grego. A dualidade bíblica, que reconhece a unidade do ser humano enquanto mantém uma distinção entre corpo e parte material, contrasta com o dualismo grego. Enquanto a Bíblia destaca a importância tanto do corpo quanto da parte material, o pensamento grego muitas vezes menosprezava a matéria em favor do espiritual. Essa distinção é vital para entender como a cosmovisão bíblica difere de outras tradições filosóficas. Dualidade bíblica é compatível com a ciência moderna? Um ponto de discussão crucial é se a dualidade bíblica é compatível com os avanços da ciência moderna. Enquanto a ciência muitas vezes aborda o ser humano a partir de uma perspectiva materialista, reduzindo fenômenos biológicos e psicológicos a processos físicos, a dualidade bíblica desafia essa visão ao afirmar a existência de uma parte material que transcende a compreensão puramente científica. Essa tensão entre visões de mundo precisa ser explorada à luz das descobertas científicas contemporâneas e das convicções teológicas. Dualidade essencial. O que diz a Bíblia? Unidade essencial do ser humano. A narrativa bíblica inicia, não por acaso, com a formação do ser humano. Em Gênesis 2.7, a descrição poética da criação revela que Deus formou o corpo humano do pó da terra, conferindo-lhe existência física. No entanto, a singularidade ocorre quando Deus sopra o fôlego de vida nas narinas do homem, conferindo-lhe uma dimensão imaterial. Essa fusão de elementos físicos e materiais resulta na unidade essencial do ser humano. Citações bíblicas: Gênesis 2.7, 1 Coríntios 7.34, 2 Coríntios 7.1. As Escrituras sustentam a visão da unidade essencial do ser humano. Em 1 Coríntios 7.34, a exortação à busca pela santidade abrange tanto o corpo quanto o espírito, destacando a impossibilidade de separá-los. Além disso, 2 Coríntios 7.1 reforça a ideia de purificação tanto da carne quanto do espírito, ressaltando novamente a unidade inseparável das dimensões física e espiritual. A perspectiva de corpo ressurreto no final da história. A perspectiva bíblica não termina com a dualidade corpo e parte material, mas aponta para o futuro. O ensinamento sobre a ressurreição, particularmente em 1 Coríntios 15, revela que, no final da história, os seguidores de Cristo não serão seres espirituais desencarnados, mas experimentarão a ressurreição de seus corpos. Essa visão proporciona não apenas a continuidade da existência, mas também a redenção e restauração da criação original de Deus. Implicações teológicas da unidade essencial. A unidade essencial do ser humano tem implicações teológicas profundas. Reflete a imagem de Deus na humanidade, que inclui tanto a materialidade criada quanto a dimensão espiritual. A compreensão dessa unidade informa a ética cristã, inspirando uma abordagem holística à santificação, reconhecendo que corpo e espírito estão interligados na jornada de fé. Essa visão teológica tem o poder de moldar a perspectiva da comunidade cristã em relação à integralidade do ser humano. Dualidade bíblica, distinção corpo e parte imaterial. Dualidade destacada no Novo Testamento. A dualidade do ser humano, destacada no Novo Testamento, evidencia a distinção entre o corpo e a parte imaterial. Jesus, em suas instruções aos discípulos, ressalta essa dualidade ao afirmar em Mateus 10.28 que não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas não a alma. Essa distinção é ainda mais evidente nas palavras de Jesus no Getsêmani, onde ele reconhece a disposição do espírito contrastada com a fraqueza da carne, Mateus 26.41. Citações bíblicas: Mateus 10.28, Mateus 26.41, 1 Coríntios 5.5, 2 Coríntios 4.16. Outras passagens reforçam a dualidade. Em 1 Coríntios 5.5, Paulo instrui a entrega de alguém a Satanás para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo. Nesse contexto, o apóstolo reconhece a possibilidade de intervenção divina nas dimensões física e espiritual. Em sua experiência pessoal,
Paulo compartilha a dualidade vivenciada durante o sofrimento, afirmando que, enquanto o corpo se deteriora, o homem interior é renovado, segundo Coríntios 4:16. Reconhecimento da dualidade em experiências de Paulo. Paulo, ao longo de suas epístolas, revela um profundo reconhecimento da dualidade. Em seus ensinamentos sobre a imoralidade na igreja de Corinto, 1 Coríntios 5:5, ele não apenas reconhece a interconexão do corpo e espírito, mas também propõe uma intervenção divina que impacta ambas as dimensões. Esse reconhecimento não é teórico, mas prático, evidenciado nas próprias lutas e experiências de Paulo. Significado teológico da dualidade na vida cristã. A dualidade corpo e espírito na vida cristã não é meramente uma distinção abstrata, ela possui profundo significado teológico. Essa compreensão influencia a maneira como os cristãos encaram o sofrimento, a moralidade e a renovação espiritual. Ao reconhecer que somos mais do que meros corpos, a dualidade oferece uma perspectiva robusta sobre a importância do cuidado com ambas as dimensões na jornada da fé. Essa visão teológica enriquece a compreensão da vida cristã como uma jornada integral, onde corpo e espírito estão intrinsecamente conectados. Teologia sobre a constituição humana. Dicotomismo, corpo e espírito como duas partes. Na rica tapeçaria das teologias sobre a constituição humana, o dicotomismo destaca-se ao postular que o ser humano é composto por duas partes fundamentais, o corpo e o espírito. Esta visão, ancorada em diversas passagens bíblicas que enfatizam a dualidade, busca simplificar a compreensão da natureza humana. Adotando uma abordagem clara, o dicotomismo afirma a existência de duas dimensões distintas, conectadas, mas com funções específicas. Tricotomismo, corpo, alma e espírito como três partes. Por outro lado, o tricotomismo acrescenta uma camada à complexidade da constituição humana, propondo não duas, mas três partes distintas, corpo, alma e espírito. Esta perspectiva, apesar de desafiadora, busca refletir a amplitude da experiência humana. As funções atribuídas a cada componente refletem a busca por uma compreensão mais abrangente, considerando o aspecto emocional e volitivo como elementos únicos. Cristianismo e crescimento integral, integração das partes. No âmbito cristão, a questão da constituição humana não é meramente uma disputa teórica. A perspectiva dicotômica ou tricotômica influencia a compreensão do crescimento integral. A visão dicotômica destaca a necessidade de equilibrar e harmonizar corpo e espírito para uma jornada de fé saudável. Por outro lado, o tricotomismo enfatiza a integração de corpo, alma e espírito na busca pela plenitude em Cristo. Abordagem holística na teologia cristã. Independentemente da preferência entre dicotomismo ou tricotomismo, a teologia cristã, em sua essência, promove uma abordagem holística. O crescimento espiritual não é desvinculado do bem-estar físico ou emocional. A integralidade da experiência humana é reconhecida e valorizada, indicando que a jornada de fé transcende categorias teológicas específicas. O cristianismo, assim, busca não apenas compreender a constituição humana, mas também integrar essas partes na busca por uma vida plena em Deus. Distinção entre alma e espírito. Textos bíblicos que fazem distinção entre alma e espírito. A riqueza da linguagem bíblica proporciona um olhar perspicaz sobre a distinção entre alma e espírito. Não se trata de termos intercambiáveis, mas de nuances que revelam a profundidade da experiência humana. Passagens como 1 Tessalonicenses 5:23, que menciona a oração pela preservação do espírito, alma e corpo, e Hebreus 4:12, que descreve a palavra de Deus como capaz de dividir alma e espírito, evidenciam essa distinção. Reflexões sobre a natureza dessas distinções. Ao refletir sobre essas distinções, emergem questionamentos sobre a natureza específica de cada elemento. A alma, muitas vezes associada à mente, emoções e vontade, contrasta com o espírito, frequentemente vinculado à esfera espiritual e à relação com Deus. Essa distinção não busca criar dualidades rígidas, mas ressaltar a complexidade intrínseca da constituição humana. Como essas distinções influenciam a compreensão humana? Essas distinções têm implicações profundas na compreensão humana. Reconhecer a dualidade entre alma e espírito não implica uma fragmentação do ser, mas oferece uma lente mais precisa para entender as diferentes dimensões da experiência humana. A alma,
com sua expressão no intelecto, emoções e vontade, dialoga com o mundo, enquanto o espírito, canal de conexão com o divino, reflete a imagem de Deus. Essa visão tricotômica da constituição humana não busca separar irreconciliavelmente alma e espírito, mas destacar suas funções distintas. Essa compreensão pode impactar como lidamos com desafios emocionais, buscamos crescimento espiritual e nos relacionamos com Deus. A distinção entre alma e espírito, longe de ser uma divisão, oferece um quadro mais abrangente e integrado da experiência humana, convidando-nos a explorar as profundezas da nossa relação com Deus e com o mundo ao nosso redor. Dualidade bíblica e ciência moderna. Discussão sobre a compatibilidade da dualidade bíblica com a ciência. O diálogo entre a dualidade bíblica e a ciência moderna é complexo, abrangendo temas que vão desde a filosofia da mente até a neurociência. Enquanto a Bíblia oferece uma visão profunda da dualidade corpo-alma, a ciência contemporânea, especialmente a neurociência, explora o funcionamento intricado do cérebro e sua relação com a mente. Surge, assim, a questão da compatibilidade entre essas perspectivas aparentemente distintas. Neurociência e a questão da mente e do cérebro. A neurociência, com seus avanços notáveis, levanta questões cruciais sobre a interação entre mente e cérebro. Como as funções cognitivas, emoções e decisões são representadas fisicamente no cérebro. A dualidade bíblica, que destaca a distinção entre alma e corpo, encontra desafios nessa busca por integração. A compreensão da mente como produto do cérebro coloca questões profundas sobre como conciliar as narrativas bíblicas com as descobertas científicas. Limitações e desafios na integração entre fé e ciência. É importante reconhecer as limitações inerentes à integração entre fé e ciência. Ambas as perspectivas têm suas próprias linguagens e abordagens, o que pode criar tensões. As narrativas bíblicas, enquanto ricas em significado espiritual, não são manuais científicos detalhados. Por outro lado, a ciência, apesar de seu poder explicativo, nem sempre aborda questões metafísicas e espirituais. A interseção entre dualidade bíblica e ciência moderna demanda uma abordagem cautelosa e humilde. Reconhecer que ambas buscam compreender diferentes aspectos da existência humana é um primeiro passo. O desafio está em encontrar pontes, não para forçar uma uniformidade, mas para permitir um diálogo fecundo entre fé e razão, espiritualidade e empirismo. Essa interação complexa destaca a importância de uma abordagem holística ao conhecimento, onde fé e ciência se complementam, oferecendo perspectivas enriquecedoras sobre a natureza humana e a realidade que habitamos. Implicações práticas: crescimento holístico, desenvolvimento integral do ser. A compreensão da dualidade bíblica e sua interação com a ciência moderna não é apenas uma reflexão teórica, ela tem implicações profundas em nossa jornada pessoal e prática ministerial. O crescimento holístico, considerando corpo, alma e espírito, emerge como um convite a uma abordagem abrangente da vida cristã. Cuidado com o corpo, prática de exercícios e dieta saudável. O corpo, visto como o templo do Espírito Santo, demanda nossa atenção e cuidado. A prática regular de exercícios físicos e a adoção de uma dieta saudável não apenas promovem bem-estar físico, mas também refletem uma responsabilidade espiritual. Ao integrar o cuidado com o corpo, reconhecemos a importância de sermos bons administradores do dom precioso da vida. Cuidado com as emoções, equilíbrio emocional e espiritual. A vida emocional e espiritual entrelaça-se de maneiras intrincadas. Buscar equilíbrio emocional envolve não apenas compreender e gerenciar emoções, mas também cultivar uma vida espiritual vibrante. A oração, a meditação e o entendimento das verdades espirituais contribuem para uma estabilidade emocional fundamentada na fé. Cuidado com a vida intelectual, desenvolvimento da mente. A busca por crescimento holístico inclui o desenvolvimento intelectual. O apóstolo Paulo incentiva a renovação da mente, Romanos 12.1 e 2, reconhecendo a importância de uma compreensão sólida da fé. Leitura, estudo e reflexão alimentam não apenas a mente, mas também a capacidade de discernir as verdades espirituais. Cuidado com relacionamentos, importância da comunidade. A dualidade bíblica ressalta a interconexão entre os seres humanos. O cuidado com as relações interpessoais torna-se vital.
A participação ativa em comunidades de fé proporciona suporte espiritual e emocional, criando um ambiente propício para o crescimento holístico. Relacionamentos saudáveis refletem a imagem do Deus que é a comunidade em si mesmo. A compreensão e prática dessas implicações não apenas enriquecem nossa jornada individual, mas também moldam a forma como ministramos aos outros. Ao adotar uma abordagem holística, somos capacitados a viver integralmente e a conduzir outros a experimentar o pleno crescimento em corpo, alma e espírito. Implicações práticas: ministério integrado. Abordagem holística no cuidado pastoral. A compreensão da dualidade bíblica não apenas molda a nossa jornada pessoal, mas também reconfigura a maneira como ministramos aos outros. A abordagem holística no cuidado pastoral se torna uma ferramenta valiosa para pastores e líderes eclesiásticos. A importância de compreender as diversas dimensões humanas. Ao reconhecer a complexidade do ser humano, pastores podem se tornar agentes de transformação em todas as áreas da vida de seus liderados. Compreender as diversas dimensões humanas, desde as necessidades físicas até as emocionais e espirituais, proporciona uma base sólida para um ministério eficaz. Exemplos práticos de ministério integral. O ministério integral não é apenas teórico, mas altamente prático. Isso se manifesta em conselhos que abordam não apenas questões espirituais, mas também emocionais e físicas. Pode envolver programas de apoio social, cuidado com a saúde mental e iniciativas que promovem o bem-estar geral. Pastores se tornam facilitadores de crescimento holístico. A integralidade como base para relacionamentos saudáveis. O ministério integrado forma a base para relacionamentos saudáveis dentro da comunidade cristã. À medida que líderes adotam uma abordagem que considera a totalidade do ser humano, as igrejas se tornam lugares de apoio mútuo, compreensão e crescimento coletivo. Relacionamentos são fortalecidos quando a integralidade é valorizada. Ao implementar práticas pastorais que abraçam a dualidade bíblica, líderes capacitam suas comunidades a experimentar a plenitude do Evangelho em todos os aspectos de suas vidas. O cuidado pastoral vai além das dimensões espirituais, alcançando corpos cansados, mentes inquietas e corações sedentos, construindo uma comunidade vibrante e saudável. Desafios teológicos e éticos. Desafios teológicos na compreensão da dualidade. Embora a dualidade bíblica ofereça uma estrutura valiosa para compreender a natureza humana, enfrentamos desafios teológicos significativos ao explorar essa doutrina. Muitas questões permanecem sem respostas claras, exigindo uma abordagem cuidadosa e humilde na busca do entendimento. A relação entre o corpo, a alma e o espírito continua sendo um mistério profundo. Como essas dimensões interagem? Qual é a natureza precisa da alma? Como a ressurreição afetará a nossa constituição? Essas são perguntas que desafiam nossa compreensão e nos conduzem a uma humilde adoração diante da grandeza de Deus. Ética na integração do corpo, alma e espírito. A integração das várias partes do ser humano também levanta questões éticas cruciais. Como lidamos com o sofrimento físico, mental e espiritual? Como aplicamos princípios éticos à tecnologia que pode afetar tanto o corpo quanto a mente? Essas questões requerem uma ética sólida que leve em consideração a totalidade da existência humana. Conflitos potenciais e questões éticas. Ao abraçar a dualidade bíblica, surgem conflitos potenciais em questões éticas. A tentação de negligenciar o corpo em detrimento da espiritualidade, ou vice-versa, é um desafio constante. Além disso, dilemas éticos contemporâneos, como a engenharia genética e a inteligência artificial, forçam os teólogos a repensar como a dualidade bíblica se relaciona com avanços tecnológicos. Confrontar esses desafios teológicos e éticos requer uma abordagem equilibrada, fundamentada nas Escrituras, guiada pela ética cristã e aberta ao diálogo com outras disciplinas. A busca por respostas éticas que honrem a integralidade do ser humano é crucial para uma teologia relevante e compassiva. Resumo: a natureza humana segundo a Bíblia. Ao revisitarmos as páginas da Escritura em busca de compreensão sobre a natureza humana, emergem padrões claros de dualidade essencial. A Bíblia apresenta o ser humano como uma unidade intricada de corpo e parte material, uma dualidade que ressoa ao longo de toda a narrativa sagrada. Recapitulação da dualidade essencial.
Desde os primeiros momentos da criação, quando Deus moldou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, até as reflexões profundas do apóstolo Paulo sobre o homem exterior e interior, a Bíblia retrata uma dualidade que vai além das fronteiras físicas. Somos, na essência, unidades completas, buscando a santidade tanto no corpo quanto no espírito. Síntese das implicações práticas. Essa compreensão não é meramente teórica, ela molda nossas vidas diárias. As implicações práticas da dualidade bíblica inspiram um crescimento holístico. Cuidar do corpo, das emoções, da mente e dos relacionamentos torna-se uma busca contínua por santidade integral. A dualidade não é uma barreira à plenitude, mas uma chamada à integração. O equilíbrio entre a ciência e a fé. Enquanto exploramos essas verdades, nos deparamos com o desafio de equilibrar a ciência e a fé. A dualidade bíblica não está em conflito irreconciliável com a compreensão científica do mundo, mas exige uma abordagem ponderada. A neurociência pode lançar luz sobre a mente e o cérebro, mas a fé nos lembra da imensidão do mistério divino que transcende a compreensão humana. Reflexão sobre a jornada até agora. Nossa jornada na exploração da natureza humana segundo a Bíblia nos levou a confrontar desafios teológicos, éticos e práticos. Encontramos consolo na dualidade que nos define e nos desafia. Enquanto buscamos um equilíbrio entre corpo e espírito, ciência e fé, somos impelidos a uma adoração mais profunda ao Deus que nos formou e nos conhece em toda a nossa complexidade. Essa é a essência da antropologia bíblica, uma busca constante pela compreensão do ser humano à luz da palavra de Deus, reconhecendo a dualidade que nos faz seres completos e a graça que nos convida a uma jornada de crescimento integral. Questionário. Pergunta 1. Quais as duas partes da dualidade essencial do ser humano? Resposta. A dualidade essencial do ser humano envolve o corpo e a parte material, que pode ser referida como alma ou espírito. Pergunta 2. Que é que os dicotomistas creem sobre a constituição humana? Se há apenas duas partes, como explicam além do corpo, o uso dos dois termos alma e espírito na Bíblia? Resposta. Os dicotomistas creem que a constituição humana consiste apenas em duas partes, o corpo e o espírito, ou alma, considerados sinônimos. Eles explicam a utilização dos termos alma e espírito na Bíblia como intercambiáveis, indicando que ambos se referem à parte material do ser humano. Pergunta 3. Como é diferente a posição tricotomista? Em poucas palavras, descreva as funções das três partes. Respostas. A posição tricotomista reconhece três partes na constituição humana: corpo, alma e espírito. As funções dessas partes são geralmente descritas da seguinte forma: corpo, expressão física do ser, consciente do mundo através dos sentidos, meio de expressar o homem interior. Alma, experiência própria do ser, centro do ser, consciente de Deus e de si mesmo, incluindo a personalidade com intelecto, vontade e emoções. Espírito, a essência do ser, consciente de Deus, responsável pelo verdadeiro culto e louvor. Pergunta 4. Qual a diferença entre a dualidade bíblica e o dualismo grego? Quais as distorções teológicas produzidas pelo dualismo grego? Resposta. A dualidade bíblica reconhece a unidade essencial do ser humano, enquanto o dualismo grego separa a matéria, considerada de pouco valor, da parte imaterial. O dualismo grego influenciou ideias como a separação entre o corpo e a alma, contribuindo para práticas como o monasticismo e o pensamento de que o corpo é intrinsecamente maligno. Pergunta 5. Na sua caminhada cristã pessoal, é importante crescer holisticamente. O que é que você poderia fazer na prática para cuidar melhor do seu corpo? Das suas emoções? Da sua vida intelectual? Dos seus relacionamentos? Resposta. Para crescer holisticamente, é importante cuidar do corpo através de uma boa alimentação, exercícios e descanso adequado. Em relação às emoções, é fundamental buscar equilíbrio emocional, praticar a empatia e lidar saudavelmente com os sentimentos. No aspecto intelectual, a busca pelo conhecimento, leitura e aprendizado contínuo são cruciais. Nos relacionamentos, é essencial cultivar conexões saudáveis, promover o perdão e a compreensão. Pergunta 6.
Na sua prática ministerial, o que é que você pode fazer para ministrar para o corpo, alma e espírito das pessoas? Resposta: na prática ministerial, é possível ministrar para o corpo, alma e espírito das pessoas considerando suas necessidades integrais. Isso envolve cuidar das necessidades físicas, oferecer apoio emocional, promover o ensino e crescimento espiritual, e incentivar o desenvolvimento saudável em todas as áreas da vida. Aplicações na vida diária. A compreensão da natureza humana segundo a Bíblia não é um exercício teórico isolado, é uma jornada que impacta diretamente nossa vida cotidiana. Aqui estão algumas reflexões sobre como aplicar esses princípios na prática, transformando conceitos em ações palpáveis. Como aplicar os princípios na vida cotidiana? A dualidade bíblica, que abraça tanto o corpo quanto a parte material, desafia-nos a buscar santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso significa que nossas escolhas diárias de alimentação, exercício e descanso não são apenas questões de saúde física, mas elementos essenciais de uma busca por integridade espiritual. Nossa vida de oração não é apenas uma expressão de devoção espiritual, mas uma prática que envolve nossa mente, emoções e vontade. Sugestões para o desenvolvimento integral. Desenvolvimento integral vai além do cultivo espiritual isolado. Envolve nutrir a mente através da leitura, aprendizado constante e reflexão profunda. Cuida das emoções, reconhecendo a importância da saúde mental e emocional. E, é claro, investe em relacionamentos significativos, construindo comunidades onde a jornada de crescimento integral é compartilhada. Testemunhos de transformação pessoal. Ao olharmos para a aplicação prática desses princípios, testemunhos de transformação pessoal ganham destaque. Pessoas que abraçaram a dualidade bíblica, comprometendo-se com uma vida de integridade, têm experimentado mudanças notáveis. Seja na superação de vícios, no fortalecimento de relacionamentos ou no crescimento espiritual, esses testemunhos inspiram outros a trilharem o mesmo caminho. Portanto, a antropologia bíblica não é apenas um assunto acadêmico, é um convite para uma jornada prática de transformação. Cada decisão, cada momento do dia, torna-se uma oportunidade para viver de acordo com a verdade que somos seres complexos, feitos à imagem de Deus, buscando a santidade em toda a nossa integridade. Conclusão e convite à reflexão. À medida que exploramos as profundezas da dualidade bíblica na constituição humana, mergulhamos em uma jornada fascinante e transformadora. Nossas últimas reflexões buscam consolidar o entendimento adquirido e proporcionar um convite à reflexão pessoal. Últimas reflexões sobre a dualidade bíblica. A dualidade bíblica, ao revelar a complexidade da nossa natureza, desafia-nos a não reduzir a experiência humana a simplificações excessivas. Somos mais do que meros corpos ou almas, somos a interseção divinamente orquestrada de matéria e espírito. Essa visão não diminui a importância do físico nem desvaloriza o espiritual, mas destaca a integridade única de nossa existência. Convite à reflexão sobre a própria constituição humana. Ao encerrar este capítulo, convidamos cada indivíduo a uma pausa introspectiva. Como você concebe sua própria constituição humana? Em que medida você reconhece a interconexão entre seu corpo, alma e espírito? Essas reflexões não buscam apenas conhecimento teórico, mas uma compreensão mais profunda de quem você é. Agradecimentos finais e informações de contato. Expressamos nossa gratidão por nos acompanhar nesta jornada. Se este estudo provocou perguntas, inspirou reflexões ou proporcionou clareza, agradecemos por compartilhar este momento conosco. Para mais recursos, dúvidas ou discussões adicionais, ficamos à disposição através dos seguintes contatos. A dualidade bíblica não é apenas um tópico teológico, é uma lente pela qual podemos enxergar a beleza e complexidade da criação divina, inclusive de nós mesmos. Que essa compreensão inspire uma busca contínua pela verdade e pelo crescimento integral em todas as dimensões da vida. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um capítulo enriquecedor em nosso curso de teologia. Queremos expressar nossa profunda gratidão pelo empenho e dedicação de cada um de vocês. Deus abençoe abundantemente o ministério que compartilhamos aqui, com o compromisso de servir às necessidades daqueles a quem atendemos. Agradecemos por fazerem parte desta comunidade de aprendizado. Não se esqueçam de se inscrever no canal para fortalecer nosso vínculo e continuar recebendo conteúdos edificantes.
Convidamos todos a verificar o material adicional em nosso canal, descrito abaixo, e a aguardar ansiosos pelo próximo encontro no curso de Teologia. Incentivamos a continuação do diálogo sobre o tema, compartilhando suas reflexões nos comentários. Estamos aqui para aprender e crescer juntos. Que a graça e a paz de Deus estejam com cada um de vocês. Até o próximo encontro. Com apreço. Pastor Leonardo.